Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do Grupo Espírita Servo de Jesus. Hoje recebendo o nosso companheiro Paulo Pina, que vai falar para a gente do tema de volta à vida espiritual. Obrigado, Paulo Pina, por aceitar o convite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para todos aí. Para dar início à reunião da noite, vou fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, tá? Pelo Espírito de Emmanuel a Franciscana de Xavier. A leitura que saiu para a noite é de número 138. Vejamos isso. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnamos, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos, invariavelmente, bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmague os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espíritas, buscamos multiplicar sessões de intercâmbio com plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da luz se não faça vã. Então, neste momento, convido a todos a elevar o pensamento, agradecermos a oportunidade do encontro mais uma vez, poder estudar um pouco mais sobre Kardec, sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus possa nos auxiliar nessa noite, auxiliar o nosso palestrante e também possa auxiliar todos aqueles que estiverem conectados conosco. Que a paz e a luz do nosso Mestre possa nos envolver neste momento. Que assim seja. Paulo, te passo a palavra, boa palestra, tá? Eu estou aqui na reserva, aqui qualquer coisa você pode me chamar, tá bom? Muito bem. O Lázaro, repete o título da lição do Pai Nosso hoje e o número dela. Deixa eu achar aqui que eu fechei o livro, Paulo. Tá bom. Tá, eu volto e te falo, tá bom? Positivo. Tá ok. Bom, na abertura do Pai Nosso, do livro Pão Nosso hoje, e aos companheiros da Casa de Servo Jesus, primeiro, é uma alegria estar na Casa Espírita, que é a Casa de Kardec. A Casa de Kardec, ela representa a Casa de Jesus, porque é o Consolador prometido. E a leitura do Pão Nosso hoje remete-nos ao processo de reflexão e de análise, de autoanálise no nosso comportamento na relação com o próximo, conosco e com a providência divina. Então, mostrando para nós
que na abertura dos benfeitores hoje, esse texto do livro Pão Nosso foi providencial, porque os benfeitores abrem o tema levando sempre ao processo educativo. Quando nós abrimos aqui de volta à vida espiritual, que Kardec começa a trabalhar na 149, vai até o 65 do Livro dos Espíritos, nós podemos começar só para o grupo entender, e nós vamos passear no tema para a gente refletir aí sobre as nossas necessidades e aurir os recursos necessários para o nosso processo de iluminação. Porque a doutrina do Evangelho representa o processo de iluminação. É para pensar, não é? Que é um trabalho essencialmente de crescer, de desenvolver. Então, a gente começa na leitura da 165. Como eu e o Lázaro vamos participar aqui, eu vou pedir o Lázaro lá para ler a questão 165 do Livro dos Espíritos, enquanto todos nas suas casas peguem a questão também do Livro dos Espíritos, que é importante isso, para que o grupo possa nos acompanhar e interagir conosco também, fazendo perguntas, etc. Então, Lázaro, está me ouvindo aí? Você poderia ler a leitura da questão 165 para nós, do Livro dos Espíritos? Está me ouvindo? Então, sim, Paulo. Eu fui só pegar o livro aqui, deixa eu puxar aqui. Questão 165 do Livro dos Espíritos, né? Você sabe que o pessoal, eu sempre falei nas palestras dos servos de Jesus, né? Todo mundo, principalmente as mulheres, tem tudo na bolsa, menos o Livro dos Espíritos, né? Não, estou puxando o computador aqui. Agora. Questão 165 do Livro dos Espíritos, né? É a última questão do capítulo 4, da segunda parte, né? Do capítulo 3. Repetindo, até o capítulo 3 da segunda parte. Ok. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Eu gostaria que o grupo refletisse sobre essa pergunta providencial. O conhecimento do Livro dos Espíritos vai resolver a nossa questão? Olha bem que o capítulo do Pão Nosso hoje foi providencial, trazendo reflexões sobre isso. O Lázaro, faz a leitura da resposta, por favor. Que você entendeu como é que nós vamos trabalhar, né, Lázaro? Ok? Você pode fazer a leitura da resposta? Posso sim, Paulo. 165. Isso. A influência é muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que de maior influência exerce. Então, o Lázaro, é bom você ficar por aí, porque a gente vai trabalhar junto aí nesse sentido. Eu te sugiro aí. Pode dispositivo? Então, Tranquilo. eu quero falar o seguinte. O conhecimento da doutrina espírita vai ajudar, ou seja, nós vamos saber de que desencarnamos e vamos saber que vamos estar no umbral ou na colônia espiritual, não é isso? Isso aí. Então, nós vamos estar no umbral ou na colônia espiritual. Então, ele falou que a prática do bem e a consciência pura é que efetivamente vai promover a nossa iluminação, a nossa harmonia. Isto é importante o grupo
essa questão ela é primordial no contexto do estudo hoje, porque nós precisamos de refletir nisso. Claro que nós vamos trabalhar essas questões, não só dentro do capítulo 3º, mas nós vamos buscar outros recursos para iluminar o nosso atendimento. Eu vou só citar, Lázaro, mas você fica aí no suporte, em que a questão 11 do Livro dos Espíritos, ele comenta: será dado um dia o homem compreender os mistérios da divindade? Aí, os espíritos benfeitores e instrutores respondem: sim, quando o nosso espírito não tiver desconhecido pela matéria e pela perfeição aproximar de Deus, ele vai ver e compreender. Então, o que nós precisamos aqui hoje? É desenvolver a nossa capacidade de ver e de compreender. Então, esses dois verbos, por que o processo da volta à vida espiritual? Porque o processo da reencarnação, nós podemos chamar a lei que rege a reencarnação, à luz da ciência espírita, é lei do retorno. É claro que nós operamos a questão do retorno quando nós falamos da lei de causa e efeito. Mas a reencarnação é uma lei pendular. Plano espiritual, plano físico. Plano espiritual, plano físico. Esse processo de evolução, ele é fundamental no nosso engrandecimento do espírito. Como é que nós vamos desenvolver? Quando nós pegamos a 22A do Livro dos Espíritos, que definição podemos dar da matéria? Aí o Espírito responde para nós que matéria é o laço que prende o espírito, instrumento que ele se serve e, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Isto é importante. É importantíssimo. A matéria é um laço, instrumento, instrumento que, ao mesmo tempo, exercemos a nossa ação. Instrumento que nos serve e que nós exercemos ação. Então, a lei pendular é um processo plano espiritual, plano físico. Quando nós abrimos a questão 85 do Livro dos Espíritos, qual dos mundos é prioritário na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo físico? Olha que beleza! Isso é importante. Quando nós mergulhamos no Livro dos Espíritos, nós estamos mergulhando na ciência do infinito. Nós estamos mergulhando no Consolador Prometido. Nós estamos mergulhando no Evangelho de Jesus. Nós estamos mergulhando no Evangelho Prometido. Estamos mergulhando no Livro dos Médicos, na Gênesis, na obra Póstumas, na Revista Espírita, na codificação por inteiro. Por isso que ela é essência. Nós sempre estudamos aí na casa do Servo de Jesus que o Livro dos Espíritos, 100 anos é pouco para estudá-lo. Claro, que é ciência do infinito. Então, quais dos mundos é prioritário na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corpóreo? O mundo espiritual que persiste e sobrevive ao físico. Na 86, ele fala da interação incessante dos dois mundos. Então, nesse momento agora, nós estamos online com o plano espiritual. Então, aqui nós estamos nos 3 planos da vida. Plano web, viu, Lázaro? Plano web, plano físico e plano espiritual. Plano web, plano físico, plano espiritual. Nós estamos 3 planos da vida. Então, essa lei pendular,
é no campo do espírito, é no reino do espírito. Vamos usar essa palavra, que dá um impacto na comunicação. No reino do espírito, é o reino da nossa criação, é o reino da nossa origem, é o reino da nossa origem. Isso é importante. É nesse reino que Deus criou o nosso espírito. E quando nós falamos, abrimos a introdução do livro dos Espíritos, ele comenta para nós, no item 6 da introdução, ele dizendo para a gente, ele comentando que o homem é constituído de 3 elementos: corpo físico, corpo espiritual e espírito. O espírito é o elemento imaterial. O perispírito é um corpo material sutil, não é? E o corpo físico é um corpo material denso. Nós usando a nossa linguagem aqui num processo de didática. Então, o espírito sem corpo mental, está na Evolução dos Mundos, capítulo 2, o espírito sem perispírito, sem corpo físico, sem corpo vital, ele é imaterial. O pessoal vai com cuidado com esse texto para não conflitar com a questão 82. Na 82, quando ele abre o capítulo, no segundo capítulo, 72, né? Ele comenta lá, que definição podeis dar dos espíritos? São seres inteligentes que povoam o mundo fora da matéria. Aí está falando dos espíritos com perispírito. O espírito desencarnado, ele sempre apresentará com perispírito, ok? Na nossa esfera de ação. Então, eu e o Lázaro, durante o sono, eu encontro o Lázaro durante o sono. Aí nós vamos comentar sobre a nossa live hoje. E vamos trocar uma ideia, dar um abraço. Puxa vida, estudamos, recebi uma ideia, estou aqui agora refletindo sobre os textos que os Espíritos ensinaram. Aí eu dou um abraço, eu estou pegando o corpo que o Lázaro vai se apresentar após o desencarne. É aquele corpo que ele se apresenta durante o sono. Então, o perispírito é um corpo, em definição de arroz com feijão, simples, é aquele corpo que nós sonhamos com ele. Ou seja, na noite de ontem para hoje, nós, no decorrer do nosso sono, nós movimentamos no campo espiritual com o nosso perispírito. Aquele corpo é que nós vamos nos apresentar quando voltar para o plano espiritual. Eu não vou voltar para lá. Tem que voltar. Eu vou fazer uma pergunta ao Lázaro. Ô, Lázaro, você vai desencarnar quando? Eu espero que o mais longe possível. Então, a notícia para o Lázaro e para os companheiros que estão nos ouvindo aí, que a semana que vem vai desencarnar, nós entramos em estresse. Isso mesmo. Então, mostrando de que o corpo espiritual que nós sonhamos com ele é o corpo que vamos apresentar durante o sono. Então, na questão 82, ele fala que é certo dizer que os espíritos são imateriais. O espírito, o corpo espiritual, não é imaterial, ele é incorpóreo. O que é incorpóreo? Sem corpo de carne e osso. Sim. Ok? Tá certo? Ok. E dá um impacto ainda, para dar um impacto assim, sacudir a todos nós, aí, todos nós estamos ouvindo,
nós abrimos a introdução do livro Domínios da Mediunidade, ele abre lá para nós que o meu corpo e do Lázaro, ele é biônico. Lembra, no passado, do homem biônico de 6 milhões de dólares, né? Agora é 6 bilhões. Então, nós somos biônicos. O nosso corpo é eletrônico. Vem cá, mas não é de carne e osso? Esse carne e osso é eletrônico. Ele é formado de elétrons, campo elétrico e campo magnético. Se eu e o Lázaro ajustar o meu pensamento, nós podemos agora, depois fazer um treinamento, Lázaro. Nós vamos treinar o nosso pensamento para deslocar, para movimentar. Aí eu me apresento na sua sala, você vem aqui na minha sala. Tá perfeito? Esse é um processo que eu posso fazer a transferência facilmente, porque o corpo é eletrônico. Eu posso deslocar. Claro que o Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, ele fez a bilocação. Ele não foi com o corpo físico tudo, não. Isso é no futuro que nós vamos conseguir. O Eurípides Barçanufo, ele materializou o seu perispírito e fez o parto da mãe na zona rural, longe, lá no interior do município de Sacramento. Então, nós podemos alterar o nosso campo vibratório e tornar invisível, porque somos eletrônicos. Só que a nossa mente ainda não está habilitada em nível evolutivo para isso. O grupo entendeu? Então, nós podemos. É importante o grupo entender que nós, esse corpo, esse perispírito, ele incorpora. E, na essência, sem todos os corpos serem imaterial, como define Kardec no item 6 da introdução dos espíritos. Vamos amarrar isso para não dar curto-circuito, ok? Senão o pessoal fala, não estou entendendo isso, Kardec está se contradizendo. Não, é questão de definição, ok? Então, a volta do plano espiritual, eu tenho que trabalhar agora, hoje, a prática do bem e a consciência pura. Quando nós abrimos a 614, ele orienta essa ciência da volta à vida espiritual. Que ele abre a primeira questão das leis morais, que é na terceira parte do capítulo 1. Ele define assim, lei natural é lei divina. A lei natural é lei divina. Olha como é que os Espíritos nos ensinam. É a única capaz de levar o homem à felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Ele é só infeliz quando dela se afasta. Olha que beleza! Então, na realidade, nós, a prática do bem, como é que eu vou praticar bem? Eu tenho que operar segundo a lei. Viu como é que a questão 65, que é a última questão de volta à vida espiritual? 149 abre, 165 fecha. Então, o que eu quero importante do grupo, nós temos que entrar nesse espírito, acompanhando a orientação de Emmanuel no livro Pão Nosso Hoje. Que ele leva-nos, chama-nos a atenção para essa prática do bem. Agora, como é que eu vou cumprir essa lei? Olha, é a única capaz, 614. Lei natural é lei de Deus, a única capaz de levar o homem à felicidade. Indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz quando ela faz. Mas o que nós queremos aqui hoje, o Lázaro e os companheiros que estão do grupo da Casa Servos de Jesus, nós refletir aqui como é que eu vou praticar essa lei.
Aí nós abrimos a 629, dentro do mesmo capítulo, quando ele define para nós. Quando ele trabalha a ciência do bem e do mal. No final, o que consiste a moral? Todo mundo já estudou essa questão, e todo grupo de servos de Jesus são especialistas nessa questão. Mas nós estamos estudando, aqui nós estamos nos 3 planos da vida, e tem muitos companheiros desencarnados que estão aqui estudando com a gente. Então, o importante é raciocinar o seguinte ponto aqui. No final da resposta, ele ensina assim para nós, que é importante o grupo lembrar que é a questão fundamental. Nos últimos encontros presencial no Servo de Jesus, nós exploramos essas questões, porque são questões ouro, são questões chaves, que nós temos que trabalhar, ok? Então, ele comenta lá para nós, o homem procede bem, vamos prestar bem atenção nessa colocação, o homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos. Notou que tem 2 conjunções importantes, tudo e todos. Tudo e todos. Então, vírgula, cumpre a lei de Deus, ponto, assina os espíritos superiores. Então, presta bem atenção nesse lado. Então, isso aí. Entendeu o seguinte. Tudo bem, eu, Lázaro, o grupo, os companheiros do Servo de Jesus, o que o grupo me pediu, eu estou pronto para ajudar. Por quê? Porque a turma do Servo de Jesus, o Lázaro, são pessoas gratas. Aí, quando nós abrimos Mateus 5,44 do Evangelho de Jesus, ele define assim, por exemplo, amai os vossos inimigos, não resistais ao mal, né? Amai os vossos inimigos, não resistais ao mal. Já estudamos esse texto também na casa do Servo de Jesus. Verbo precede a partícula não. Não resistir ao mal, que diante do mal que nos abate, temos que estar pronto para desenvolver o bem. E ele vai completando os versículos de 5,44, 45, ele vai completando para nós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos maltratem, aqueles que vos maltratam, tá certo? E orai pelos que vos perseguem. Então, a orientação da ciência do cumprimento da lei de Deus é tudo para todos. No grupo de todos, está o grupo dos servos de Jesus, que são amigos. E também vai estar os inimigos. E quando estão os inimigos, aí a coisa complica. Complica muito. Então, você viu que a questão 65 ela é fundamental para nós. Ela é muito importante. Então, como é que agora nós estamos trabalhando a ciência da reflexão isso. Depois nós vamos entrar nas reflexões no que tanto o rompimento dos laços aí, rotos, os laços se rompem, que nós vamos estudar já. Mas o foco agora é, dentro da linha do Pão Nosso, no processo de iluminação. Não é? Esse processo de iluminação é da prática do bem e aliviar. Como é que eu vou ter consciência tranquila? Só é possível ter consciência tranquila quando nós abrimos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre dever. E o nosso amigo Lázaro pegou o livro Evangelho segundo o Espiritismo, está na mão quentinha aí. Ele vai abrir o capítulo 17 e vai ler
Lázaro, Kardec, é Lázaro que fala para nós, viu? Sobre o dever. Lázaro, o item qualquer, dever. É só 1, 2, 3, 4, dever. Você vai folheando, você acha aí. Fala sobre dever. Está na inscrição dos Espíritos? O dever. Vamos achar aqui que a gente... Não, está no capítulo 17. Isso. O dever. Achei aqui. Quem assina, quem escreve a mensagem? Lázaro. É Lázaro ou Kardec? Lázaro, Paris, 1863. O Lázaro fala com quem pode, né? Já um espírito amadurecido. Então, olha o conceito de dever. Como é que eu vou ter consciência tranquila? Olha aqui. Isso é importante demais. Veja, Lázaro... E é bom que o próprio Lázaro que está aí que escreveu. Quem dera. Nós fizemos isso em homenagem a você, porque, né? Então tá bom, Pode ler? Por gentileza, só um trecho lá, pequeno, né? Para não cansar o pessoal. Ok. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Primeiro e em seguida para com os outros. Lázaro, só um minutinho, que tem que aproveitar essa definição. O dever, em primeiro lugar, é conosco. E depois com o outro. Isso está de acordo com a lei de Deus? Estou jogando essa pergunta para o grupo, os 3 planos da vida, e o grupo mentalmente está processando. Aí o próprio Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Fechou? Como é que conjuga? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que me preparar, me instrumentar, me habilitar para poder servir o outro. Então, o primeiro passo é o dever para consigo. Então, a linha de raciocínio, a luz da lógica, do bom senso da razão, está coerente com a lei de Deus, ok? Ok, Lázaro? Ok. Por favor. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais íntimas particularidades. Lázaro, Oi. Lázaro, interrompendo, só para a gente explorar, porque é pequenininho você vai ver. Lei da vida. Lei de justiça. Lei da vida. Lei de justiça. Eu tenho que cumprir a minha obrigação. Eu tenho que cumprir o meu dever. Lembra do conceito de justiça que Jesus nos ensinou? Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ponto. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, de volta à vida espiritual, como é que está? Que semeadura nós fizemos? Que trabalho nós realizamos? É para refletir. Vamos abrir e fechar um parênteses, porque eu quero ele continuar mais um pouquinho a leitura, por favor. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não no dever que as profissões impõem. Perfeito. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aquilhão da consciência, guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra impotente diante do sofisma da paixão. Ok, tá bom. Aí nós vamos deixar para o grupo
depois fazer mergulhar nessa página sua aí, né? Em homenagem ao nosso Lázaro hoje aqui. Então, estou mostrando o seguinte, que o dever, na 165, vai gerar paz de consciência. Ela é íntimo. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, em várias questões, os Espíritos comentam para nós. Agrada a Deus a prece? Está lá na 658, só para a gente citar o texto. Ele diz assim, agrada sim, agrada a Deus se a prece do coração. A intenção é tudo. A intenção é tudo. Qual que é a nossa intenção? Quando a gente vai lá na lei da destruição, abrindo aquela lei, aquela questão 747, quando o assassínio é infração da lei de Deus, ele é culpado, o assassino, ele depende. A intenção é tudo. Olha que bem. A intenção, às vezes nós cometemos um assassínio, mas para a nossa defesa pessoal, que é o nosso dever preservar a nossa vida, mas aí os espíritos, que façamos isto, preservando a nossa vida, sem agredir a vida alheia. Não é? Mas numa situação emergencial, numa situação máxima, ele comenta a intenção, qual é meu coração? Qual que é a minha intenção? Foi de disfarçar a cena que foi acidentar. Então, a questão do dever, paz de consciência, a prática do bem, ela é fundamental para nós, para nós entendermos esse processo de evolução. Então, é aí que nós vamos operando, ouvindo a voz da consciência e fazendo-a de forma correta, como define a 621A, que todo mundo já conhece. Eu pergunto, por que a lei de Deus na 621A, Deus foi necessário mandar reveladores, vários missionários para revelar a sua lei? Aí os espíritos, de forma sábia, como sempre, claro, porque os espíritos superiores, eles conjugam 3 elementos: sabedoria, bondade e ciência. O grupo está lembrado desse texto? Sabedoria, bondade e ciência. Está lá na 111 da escala espírita. Sabedoria, bondade, por isso que são espíritos superiores. Claro que não atingiu a condição de espíritos puros, que o único espírito puro que atuou conosco foi Jesus, o nosso Senhor, né? Mestre aqui no campo da orientação do homem, né? Da humanidade. Então, ele comenta o seguinte, porque aí na resposta ele é muito importante. O homem esquecera e desprezara, quis Deus que ela fosse relembrada ou lembrada. Não é? E lá no João 18, 26, referindo ao Consolador prometido, ele diz assim, mais tarde enviarei um Consolador que ficará eternamente entre vós, vos ensinará muitas coisas que eu não pude ensinar e vos fará lembrar o que eu tenho dito. Lembrar. Olha o processo. Isso quer dizer que nós já sabemos da lei. Por que chegamos no plano espiritual em tortura, em tormento, em conturbação, em perturbação profunda? Por quê? Em função da lesão consciencial. Ainda 620, no final da resposta, ele comenta para a gente assim, os maus instintos fizeram que o homem esquecera e desprezara. Então, os nossos maus instintos,
cabe à luz do processo educativo, Emmanuel, repetindo a introdução do domínio da mediunidade, e reportando o livro com o nosso hoje, e no nosso capítulo de volta à vida espiritual, que nós queremos chegar lá bem, queremos chegar em melhores condições. Lá, nós temos que produzir nós, espíritos, para voltar à vida espiritual, nós temos que produzir os 10 sinais mais, que Albino Teixeira, no livro Paz e Renovação, ensina. Mas antes de citar os 10 sinais mais do livro Paz e Renovação, escrita por Albino Teixeira, na introdução do livro Domínio da Mediunidade, ele comenta que o nosso espírito, o nosso espírito, na vida física, está retido entre forças e fluidos. Então, nós somos um corpo turbilhão eletrônico. O nosso corpo retém, é o laço que prende o espírito. 22A, ao laço aí, ao conceito de laço. São forças elétrons e magnéticas e densas, assim como a força que mantém o núcleo do átomo de hidrogênio constituído, formado. Se nós fizermos a fissão nuclear, nós sabemos que a fissão nuclear da bomba de hidrogênio, que ela libera uma nuvem de energia astronômica, né? Então, essa força que retém a estrutura orgânica e a estrutura inorgânica, como está na 60 e 61, falando sobre fluido vital, ele comentando que no campo inorgânico, a força de atração é o magnetismo, né? Ou seja, os minerais têm força de atração, que é força eletromagnética. E nós, corpos orgânicos, com minerais, temos energia vital. Tá certo? Quando cessa, esgota a bateria da energia vital, nós desenlaçamos e retornamos à vida espiritual. Então, repetindo o que Emmanuel fala, o nosso espírito está retido entre forças e fluidos, provisoriamente retidos para fins educativos. Então, a nossa função no plano físico, lei pendular, plano espiritual, faz a imersão no laço material, que é o corpo. Opera na linha da reencarnação. Não é isso? E qual que é o objetivo dessa encarnação na 132? Deus impõe a encarnação para levar o homem à perfeição. E no meio da questão, ele fala, visa outro fim à encarnação, de colocar em condições o homem de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Então, perguntamos aqui, nós nos 3 planos da vida, queremos retornar à pátria espiritual? Vamos retornar. E precisamos retornar porque nós precisamos de repotencializar o nosso espírito, colher os nossos frutos e levá-los para a vida espiritual e demonstrar resultados. Então, o que quer dizer? O Albino Teixeira, que nós temos que trabalhar no Paz e Inovação, 10 sinais mais estudioso, mais trabalhador, mais amoroso, mais caridoso, mais paciente, mais tolerante, mais justo. Então, nós vamos colocar os 10 verbos, deixar para o grupo aí, escolher o que vocês quiserem.
Então, mostrando que isso é o processo de paz de consciência e na prática do bem. Então, é importante o grupo entender nesse mecanismo. Nós vamos fazer a parte que nos toca na obra de criação. Na 167, quando ele vai para outro capítulo, falando sobre reencarnação, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação e melhoria progressiva da humanidade. Isso é a lei. Então, o que é o processo da volta do espírito? Reencarnar. Na reencarnação, o que acontece conosco? Nós entramos no corpo físico e atuamos e apresentamos aqui a luz do campo físico no mundo dos homens, dos espíritos encarnados. Então, como é que nós vamos desenvolver? Aí nós vamos trabalhar o ciclo das evoluções. Quando a gente pega o livro Gênesis de Moisés, Velho Testamento, ele fala dos ciclos setinários da evolução. Tá ok, Zé? Não está complicando? Ciclos setinários de evolução. Primeiro dia, nós estamos no plano físico, espiritual. Segundo dia, plano físico. Terceiro dia, plano espiritual. 1 igual a 3. Agora, por que Jesus desencarnou do terceiro dia, nem no segundo, hein? Quando a gente pega lá o livro Lucas 24, quando os 2 discípulos de Emaús, vindo de Jerusalém para Emaús, encontra com o forasteiro. E esse forasteiro deu como se diz entendido que não sabia que o Cristo tinha sido crucificado. Mas os 2 discípulos colhiam uma vibração ardente e ele falava com sabedoria da lei do Velho Testamento, dos acontecimentos, da lei divina, com uma beleza incrível. Então, isso no terceiro dia. Por quê? Primeiro dia, plano físico, plano espiritual. Segundo, nós estamos no plano físico. Terceiro, nós voltamos. E dentro de 1, 2 e 3, nós temos o ciclo setinário. Primeiro dia, de 1 a 3,5, é a metade do nosso processo de plantio. Então, segundo o ministro Sâncio, no livro Ação e Ração, ele falando do mecanismo de evolução, que a evolução é um processo de germinar, crescer, florescer e frutificar. Então, de 1 a 3,5 é a primeira fase no desenvolvimento da vida, do trabalho, lançando a semente, trabalhando a germinação, o crescimento dela. E de 3,5 ao 7, nós estamos trabalhando a incumbência do trabalho, o cultivando o florescer para anunciar o fruto. Atenção do grupo, a flor é uma promessa do fruto. Agora, se eu e o Lázaro vamos levar o fruto elaborado lá no plano espiritual, eis a grande pergunta, né, Lázaro?
Com certeza, né? Aí depende da nossa semente, né? O que a gente está semeando, né? Depende do que nós estamos semeando, do nosso livre-arbítrio, que você leu no Lázaro aí, falando do dever. Que é o que estou fazendo no meu livre-arbítrio? Para retornar o plano espiritual, e o Emmanuel ensina para nós, também na introdução do nosso lar, de que o processo da reencarnação é mergulhar na câmara escura, lembrando a ciência da fotografia, para você revelar o filme. Você tira as imagens, vai na câmara escura da reencarnação, a semente não tem que ir para a cova, a cova não fica no interior do escudo da terra. Olha o simbolismo da ciência do Espírito para nós. Então, nós pegamos o filme, está bonitinho no plano espiritual, mente limpinha, promessa, tudo. Nós prometemos tudo, que vamos ser pacientes, trabalhador, cumprir o dever, aplicar o livre-arbítrio direitinho. Eu e o Lázaro estamos bonzinhos lá, né, Lázaro? Chegamos aqui, passando. As paixões afloram, hein? Aí nós perdemos, deixamos a vontade fraca e perdemos a linha de ação. Então, o que é importante para ver como é que faz esse... Aí nós vamos pegar uma questão aqui do Livro dos Espíritos, onde ele fala a separação da alma do corpo, que é 154 e 155. Lázaro? Oi. Lê a 154 para mim, por favor. O título é Separação da Alma e do Corpo, né? Aí a 154 do Espírito, né? Isso. A 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? A resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. Então, quando fala para nós que nós vamos desencarnar, não é isso? Porque nós estamos retidos entre forças e fluidos, é um gozo para o espírito. Claro que nós temos que entender como é esse gozo. O dever está cumprido? Nós fizemos lá nas 641, 43 dos Espíritos, existe alguma posição em que o homem não possa fazer o bem? 643, lá depois da 629, naturalmente. Ele comenta o seguinte, todo homem pode ser útil, não necessariamente caridoso, ele pode ser útil. Olha que beleza de resposta. Estamos sendo úteis? Estamos fazendo o melhor? Pronto, tá bom. Aí a consciência está tranquila e nós vamos gozar, colher os frutos da sementeira, da germinação, da florificação, que gerou um fruto sazonado, saboroso, suculento. Não é isso? Isso é importante, e é importante a gente raciocinar. Claro? Então, aí, agora, com a observação de Kardec, nós temos aí uns 6 minutos, mais ou menos, para encerrar o nosso encontro hoje, né? Vê a observação de Kardec. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber.
É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Pronto. O que é esse óleo? O fluido vital que está lá na questão 61 do Livro dos Espíritos. Faltou o fluido vital, eu e o Lázaro vamos flutuar. Não é? Tranquilo. Quer dizer, então, a partir de hoje, eu e o Lázaro agora vamos, se nós desencarnarmos amanhã, nós vamos estar mais tranquilos, né, Lázaro? Pretendemos. Lembra 5, Lázaro, por favor. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retiam, ela se desprende. Olha a expressão dos espíritos superiores. Rotos, desgastados, acabou o óleo, desconectou. Os laços, o fio prateado, aí ele não tem sustentação, falta alimento, ele desintegra. Ele vai se desgastando. Como uma roupa velha vai desgastando. Olha o item A, por favor. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação ritidamente traçada entre a vida e a morte? Então, olha bem a pergunta. Ela é instantânea? Como é que se faz? Né? Cada caso é um caso, né? Aí Kardec os espíritos dão uma orientação para nós. Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Se desatam, não se quebram. Então, o que é importante isso, o grupo está raciocinando, né? Que quando ele comenta aqui o seguinte, quando ele fala na questão 400 dos livros espíritos, falando sobre a emancipação da alma, até eu vou pedir, nós temos mais aí uns 3 minutos, pega a 400 lá, que vai conectar com essa 155 e essa 154 que nós estudamos. 400, quando fala da emancipação da alma, né? Que é interessante, olha como é que os benfeitores espirituais vão nos ensinando de forma global, mostrando vários ângulos da proposta, da questão. Isso que é bonito no Livro dos Espíritos. 400, doutor. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Olha a pergunta boa, né? Aí a resposta. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro. Quanto mais grosseiro é este. E tá vendo? Então nós queremos alçar voo. Desencarnar é tomar Red Bull. Lembra da propaganda do Red Bull, do energético? Criar asas. Sair da larva para a borboleta. Claro que como é que nós estamos entrando lá? E para finalização, no livro Cartas e Crônicas, que é muito gostoso, do Humberto de Campos, ele tem a página Treino para a Morte. Essa página cai dentro do nosso texto aí como uma luva. Treino para a morte. Como é que nós estamos? Eu estou perguntando, eles perguntam ao Lázaro assim, Lázaro, você está treinando para morrer? Aí o Lázaro vai me responder, Lázaro, o que é isso? Eu queria viver. Mas a gente treina toda noite, né, Pina?
Quando a gente dorme, a gente dá uma treinada, né? Também. Mas tem esse lado do treino. Mas tem o sentido essencial é íntimo. Não é um processo mecânico de deslocamento, de logística, não. Não é logística. Eu saio aqui, Não. Esse treino para a morte, ele pergunta para nós, como é que estão os nossos laços afetivos? Humberto Campos falou, Humberto, quando ele escreve essa coisa, eu não estou entendendo o que você está falando, que a família é o centro essencial diz o Emmanuel, lá no capítulo Pensamento e Vida, é o centro essencial dos nossos reflexos, onde se reúnem afetos e desafetos. Estão ali num processo, num cadinho de aperfeiçoamento. Beleza. Ele está comentando, como é que está, eu compreendo os meus familiares, respeitando como eles são, eu faço o melhor que eu posso para eles. Será que um dos meus familiares desencarnar, eu desencarno também? Muitos de nós dizemos assim, se a minha pessoa querida no meu coração desencarnar, eu morro também. Então, ele comentando que nós temos que educar o nosso sentimento. Isso significa apego, posse. Meu filho, minha esposa, meus pais, meus netos, né, minhas coisas. Aí ele comenta lá o seguinte, para dar impacto, Humberto Campos escreve assim, cuidado com o bife acebolado. O que é isso, Humberto? Não pode comer carne, não? Na questão 725 do Livro dos Espíritos, fala que a gente pode comer carne, lei de conservação. Né? Aí Humberto Campos, não é o problema na carne, é a nossa paixão pela carne. Eu não fico ela sem comer carne. Aí ele comenta sobre a questão das bebidas, dos drinks. Como é que está a minha relação com a bebida, com as coisas? Não? Com chocolate, por exemplo? Então, ele vai comentando isso. Como é que está com a bebida, como eu manuseio com o meu dinheiro, com minhas coisas, com o meu carro, com meus pertences? Tem criatura que entra em pânico, entra em crise, se algum familiar riscar o carro. Ele valoriza mais o instrumento, o carro, do que a própria família. Ele fala do treino para a morte, que fica para o grupo para dar um estudo. E finalizando, que o tempo já chegou uns 3 minutinhos a mais, e nós lembramos aqui do Evangelho de Mateus 5,16, que ele recomenda para nós, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para mostrar as suas boas obras. Mas não estou sendo vaidoso, não? Não, eu tenho que projetar o meu talento, os meus recursos, as minhas possibilidades, a minha inteligência, para fazer o melhor, produzir boa obra. Agora, essa obra é boa? Como é que eu vou qualificar se essa obra é boa ou não? Aí o próprio mestre nos ensina, glorificai o vosso Pai que está nos céus. O ato de glorificar é dizer, Pai, o bem que eu faço não é meu. Tu és a fonte do amor e do bem. Por isso que diz assim, Jesus no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Quem comigo anda, não andará em trevas, encontrará a luz da vida. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome,
Quem crer em mim não terá sede, que eu sou água viva. E no Apocalipse 3:20 ele ensina assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo, e encontrará a libertação. A paz do mundo eu não vou dar como o mundo a dá. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vou dar. Muita paz para todos. Viva Kardec e viva Jesus. Obrigado. Ô Paulo, só voltando aqui no livro Pão Nosso, o João mandou aqui para a gente, que eu perdi a lição, né? Foi a de número 138, vejamos isso. Se o pessoal quiser rever ela aí, ler em casa, né? Agradeço o João. Ela hoje, viu? Paulo, mais uma vez nós agradecemos, em nome do Grupo Espírita Servo de Jesus. Obrigado pelo estudo da noite, pela preparação. São muitos pensamentos que a gente vai dormir com ele essa noite aí, muitas reflexões, né? Mas é bom a gente sempre estar repensando na nossa caminhada do dia a dia, nas nossas ações, né? Como é que nós estamos com as nossas atitudes e trabalhando nosso livre-arbítrio. Sempre é bom refletir muito, né? Então, nesse momento, gostaria de convidar todos a elevar o pensamento mais uma vez, para a gente encerrar com a prece, né? Elevando os nossos sentimentos, o nosso coração, agradecendo a Deus, o Pai Criador de infinita bondade e misericórdia, o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que é nosso guia e modelo, a equipe espiritual que nos amparou nessa noite durante esse trabalho, pedindo que essa luz, que essas vibrações deste momento possam adentrar todos os lados representados, dando o conforto e a paz necessária ao coração de cada um. Que a paz e a luz do nosso Pai esteja com todos nós neste planeta, nos dois planos da vida. Que assim seja. Muito obrigado, Paulo. Até a próxima. Um abraço para todos, alegria. Dá um abraço no João Geraldo lá, viu? Quem está nos ouvindo, provavelmente que está por aí, né? Ok, tá sim. Está mandando um abraço especial para ele, né? Porque eu não estou interagindo, você que está interagindo com ele. Um abraço para todos, viu? Até mais. Obrigado.